pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês o passo a passo desse porta-maquiagem tecido. É uma peça muito fofa, pequenininha, mas que cabe muita coisa. Ela tem alça de mão, uma aba aqui com fechamento com botão de imã. Tem um bolso aqui para você colocar pincéis, fechado com zíper. A parte principal dela é uma boca de lobo, ó. Então ela fica com essa abertura bem ampla para você visualizar o que tem dentro. Então espero muito que vocês gostem desse passo a passo de hoje. Para fazer esse projeto eu estou usando o tecido tricoline 100% algodão para a parte externa, e para estruturar o tecido eu utilizei uma camada de nylon dublado ou nylon acoplado, que é esse nylon que vem com uma espuma assim no verso, ó, colada, e uma camada de TNT 120 gramas. Então coloquei tecido sobre o nylon, depois o TNT e fiz uma costura de segurança em volta de cada peça, tá bom? E aí ele ficou com esse resultado aqui. Para fazer o forro eu vou usar o nylon emborrachado, porque como é uma necessaire para maquiagem, eu prefiro usar um material impermeável, mas é só uma sugestão, você pode usar um material que você tem mais costume, tá? Então para a aba eu cortei a medida de 17 por 35, tanto na parte externa quanto no forro. Na parte externa eu arredondei uma das extremidades com uma latinha, ela tem 5 centímetros de diâmetro, então só posicionei aqui e arredondei. E aqui no forro eu vou colocar um bolso. Eu cortei um zíper já depois de ter colocado o cursor a medida de 15 centímetros e vou fazer um acabamento aqui nas extremidades, tá? Para isso eu cortei duas faixas de 6 por 4 centímetros e vou dobrar assim, encaixando o meu zíper aqui no meio. Daí vou fazer uma costura aqui com o pé de máquina, fazer dos dois lados. Eu vou aproveitar já aqui para espontar, puxando o acabamento assim para outro lado, aqui bem na bordinha. Na parte externa dessa aba eu vou colocar uma alça de mão. Então aqui dessa parte reta, que é a parte de trás, pra cá eu medi 19 centímetros e passei uma linha reta. Aí peguei uma alça aqui de 21 centímetros. Eu tô usando essa alça aqui, que é uma alça de nylon, só que como eu não gosto muito dela, aí eu sempre encapo quando vou utilizar. Então encapei com tecido e cortei 21 centímetros e fiz uma marcação da extremidade para cá de 3 centímetros, tá? De cada lado. Aí posiciono aqui depois dessa linha e vou fazer uma costura prendendo aqui e fazendo essa volta nos 3 centímetros. E vou colocar um bolso aqui para pincéis. Eu vou usar o plástico cristal, também dá certo uma telinha de vôlei aqui, tá? Então eu cortei aqui no plástico cristal a medida de 18 por 15 centímetros de altura e vou colocar o zíper aqui nele. Essas faixas de acabamento eu cortei medindo 3,5 por 19 centímetros para fazer o acabamento aqui do zíper, tá? Ó, então vou pegar a primeira faixinha que eu dobrei assim, 4, ó, como se fosse um viés, e vou colocar aqui no meu zíper. Vou fazer uma costura bem aqui, ó, em cima dessa primeira dobra. E vou alinhando aqui com o zíper, tá?
Aí vou pegar o plástico cristal e vou encaixar aqui dentro, tá? O lado que tem 18 centímetros. E aí vou fazer uma costura de pesponto aqui, prendendo o plástico nesse acabamento. Ó, ficou assim. Aí eu vou pegar o forro da aba e vou posicionar o plástico aqui no final, ó. Vou fazer uma costura de segurança só para ele não sair do lugar. Aí nessa parte superior aqui do zíper eu vou encaixar o outro acabamento, a outra faixa. E vou fazer um pesponto aqui já prendendo o zíper. Aí agora eu vou juntar forro e parte externa da aba, tá bom? Ó, o lado que tem o bolso plástico eu vou alinhar com essa parte reta. Coloca assim direito com direito e vou fazer uma costura em volta aqui, prendendo com o pé de máquina, tá? Essa parte aqui eu vou deixar ela aberta, não vou costurar. Aí esses cantinhos arredondados aqui, você pode fazer piques para assentar melhor essa costura. Aí eu vou desvirar essa peça aqui para rebater, tá? Aí agora eu já posso fechar essa abertura aqui, vou fazer uma costurinha de segurança. E vou seguir pespontando essa aba toda. Para fazer o canal do zíper, eu cortei 35 centímetros de zíper e 4 faixas de 27 por 3 centímetros e meio. Aí eu dobrei aqui, ó, 1 centímetro em cada borda dessa. Vou colocar aqui centralizando, deixando mais ou menos o mesmo espaço aqui do zíper. E vou fazer uma costura aqui bem reta aos dentinhos, tá? Aí vou virar e repetir o processo desse outro lado aqui. Então, ó, para colocar essa outra parte aqui atrás, eu vou deixar bem igual assim, ó. Para poder costurar, tá? E aqui no final a mesma coisa, ó. Se for preciso, eu dou uma puxadinha no tecido para deixar eles dois bem igualzinhos. Aí eu vou virar aqui, vou puxar, fazer o pesponto aqui, vou começar aqui embaixo e vou fazer esse pesponto aqui, ó, bem na borda. Aí nesse outro lado aqui eu não vou fechar, tá? Porque é por onde eu vou colocar a armação. Então em cada canal eu vou deixar um lado aberto, tá?
cortei a medida de 28 por 22 centímetros e aí fiz caixinhas de leite de 5 por 5. Cortei 2 vezes no tecido externo e 2 vezes no forro. Aí aqui na parte superior fiz um pique marcando o centro e vou posicionar esse canal já aqui, tá? Vou colocar com os dentinhos virados para baixo, fiz um pique também aqui no centro, vou alinhar tudo, aí vou fazer uma costurinha de segurança aqui prendendo, depois eu vim com o forro, coloco assim direito com direito e vou fazer uma costura. Aí em um dos espelhos eu fiz uma marcação desse final pra cá, eu medi 6 centímetros e meio e fiz uma reta aqui, um pouco mais do que as caixinhas de leite, tá? Marquei também o centro aqui e vou posicionar a minha aba nessa marcação. Fiz também um pique marcando o centro e vou colocar com a parte interna pra cima. E vou fazer uma costura aqui com o pé de máquina prendendo, depois vou virar e rebater. Ó, aí antes de rebater essa aba lá pra cima, eu vou cortar esses cantinhos dela, ó. Aí eu vou rebater ela aqui com o pé de máquina, porque aí ela vai esconder essa sobra de tecido aqui dentro. Ó, aí depois dessa aba presa, eu vou fechar os espelhos, vou fechar o corpo da necessaire, tá bom? Vou fazer uma costura aqui, fechando toda a volta, e no forro eu vou deixar uma abertura aqui na lateral para desvirar. Aí essa sobra aqui de tecido eu vou tombar pro lado do forro. Aí aqui no zíper, ter cuidado para não pegar ele, vou jogar aqui para dentro e vou alinhar essas emendas aqui, tá? E agora eu vou fechar as caixinhas de leite, juntando aqui essas costuras e alinhando. Vou jogar a sobra cada uma para um lado. Ó, aí depois de fechar as caixinhas de leite, eu vou juntar aqui, dar uns pontinhos, ó. Vou juntar as caixas de leite do forro e da parte externa. Aí vou dar uns pontinhos aqui no centro, só para o forro não ficar saindo, depois que a peça estiver pronta, tá? Aí vou fazer desse outro lado aqui também. Aí antes de fechar essa abertura aqui da lateral, eu vou fazer a colocação dos botões. Aqui são 2 botões de ímã, tá? Para não perfurar esse forro lá dentro. Eu vou usar
esse botão de imã com rebite duplo, ele tem acabamento nos dois lados. Eu vou marcar primeiro aqui a aba, já fiz a marcação desse lado e vou marcar desse outro. Então, daqui do final subindo, eu marquei 1,5 cm e dessa lateral para o centro 2 centímetros. E aí vou fazer o furo nesse cruzamento. E aí, para marcar esse lado aqui do botão que fica no corpo, eu juntei aqui essas costuras laterais, ó, alinhei, aí trouxe aqui puxando o tecido e encontrei o centro, ó. Fiz uma marcação, aí vim com a régua aqui e estendi essa marcação até aqui embaixo, tá? Aí do final aqui do zíper descendo, eu medi 11,5 centímetros, tá? Medi dos dois lados e marquei. Aí dessa marcação central para as laterais eu vou medir 6 centímetros para cada lado. Ó, vou estender essa linha até encontrar outra. Aí vou fazer o furo aqui, nesse encontro, só que eu vou colocar aqui a mão por dentro da abertura, ó, para perfurar somente a parte externa, sem pegar o forro. Ó, ficou assim. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Aí agora eu vou fechar essa abertura aqui, que ficou na lateral, e vou aproveitar e também fazer um pesponto aqui, nessa borda, renta aqui ao canal, ó, toda a volta da necessaire, para assentar esse forro aqui melhor, tá? Eu vou começar aqui pela parte de trás, tá? Trazendo sempre o forro assim para baixo, para não ficar embolado aqui. Então, para fazer a boca de lobo, eu vou utilizar esse material aqui, que é a barbatana costurável, mas você pode usar o arame ou a armação já pronta, a que você tiver mais costume de usar, tá? Esse aqui eu acho mais fácil, então eu gosto de trabalhar com ele. Trouxe até a caixa para vocês verem, a última vez que eu fui no armarinho e eu pedi para mostrar para vocês, ó. É um material que já é utilizado em bolsas, bichinhos, e é muito conhecido por esse tipo de roupa aqui, para dar estrutura nos corsês, ó. Essa aqui é a de 8 milímetros. E como ela é vendida assim em rolo, ela fica com esse formato circular, tá? E aí eu sempre junto duas partes para deixar ela mais firme. E aí eu coloco assim, um de frente para outra. E aí quando eu costuro, ela já vai ficando reta e fica mais firme também. E ela também é costurável na máquina doméstica. Eu fiz já testes e a máquina doméstica costura numa boa esse material. Então cortei dois pedaços de 50 centímetros e vou costurar um sobre o outro. Ó, aí dos 50 centímetros eu vou dividir ao meio, cortar aqui no centro. Aí eu fiz marcações aqui da extremidade para cá, 3,5 centímetros, tá bom? Fiz em todas, ó.
Aí nessa marcação aqui eu vou dobrar com a ajuda de um alicate, pode ser qualquer alicate, menos o de corte. Ó, dobro aqui na marcação, dou uma reforçada, vou dobrar aqui do outro lado. Aí eu ajusto, ó, para deixar aqui um ângulo de 90 graus. Depois de ajustar assim, ó, mais ou menos como você quer. Aí vou fazer a outra agora. Aí aqui nas pontinhas você pode usar uma fita crepe, só para não ter risco dela enganchar, porque aqui ela é uns fiozinhos assim, ó, de silicone dentro. E às vezes fica áspero quando você corta. Então só para não enganchar quando você estiver colocando ela no lugar. Aí ó, um dos lados a gente deixou aberto, lembra? Por essa abertura é que eu vou colocar a barbatana. Aí eu vou levar para a máquina e vou fechar essa abertura aqui, ó, com os pontinhos. Pronto, aí agora eu vou só colocar os cursores aqui para finalizar o zíper, tá bom? E aqui eu vou dar uma checada se sobrou a mesma quantidade de zíper, ó. Aí eu vou colocar esse terminal aqui, mas se você não tiver, pode usar retalhinhos de tecido. Tem vários tipos de terminação para zíper, inclusive aqui no canal tem bolsas que eu faço essas terminações, tá bom? Esse aqui ele tem um parafusinho, ó, é de metal. Coloco aqui junto às pontas do zíper, encaixo ele. E assim ficou o projeto de hoje finalizado, ó. Vou deixar mais fotos dela no Instagram, @canal Maria Tissu. E aqui as medidas finais da peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever se não for inscrito. Um beijo, até o próximo vídeo.